Oi, pessoal! Vamos fazer outro exercício agora, o 2.5 do Atkins, sobre físico-química, primeira lei, ok? Então vamos lá, o exercício fala assim: uma amostra de 4,5 gramas de metano gasoso, então a gente já sabe que é o CH4, que é o metano gasoso, ocupa o volume de 12,7 decímetros cúbicos a 310 Kelvin. E a gente já tem a massa dele também. Aí ele fala: calcule o trabalho feito quando o gás se expande isotermicamente contra uma pressão constante de 200 torr até seu volume aumentar de 3,3 decímetros cúbicos. Depois ele fala: calcule o trabalho realizado se a mesma explosão fosse feita reversivelmente. Então vamos lá, gente. Lembrem que quando você tem a primeira situação, ó, vamos primeiro só interpretar o que o próprio exercício fala. A primeira situação, ó, ela fala assim: o gás se expande isotermicamente. Então, a gente sabe que é uma expansão isotérmica. Se é uma expansão isotérmica, então não tem variação de temperatura. A temperatura ela é constante. E aí ele fala também que tem uma pressão constante, então a gente não vai ter também uma variação de pressão, porque ela também vai ser constante. O próprio exercício fala aqui, ó, pressão constante de 200 torr. Aí ele fala que assim, até seu volume aumentar de 3,3 decímetros cúbicos. Isso daqui é a variação de volume. Então a gente já sabe que a gente tem uma expansão isotérmica, é irreversível, né? Porque ele não fala que é reversível, onde a gente tem uma variação de volume e pressão constante. Lembra lá na aulinha de revisão que eu falei que a formulinha para trabalho de expansão é assim, ó. Variação de trabalho é igual a menos. Trabalho é o quê? Menos a força vezes a distância. Então, o meu trabalho é igual a menos a minha pressão externa vezes uma área vezes dz. O meu trabalho, então, ele vai ser menos a minha pressão externa vezes a variação de volume. O meu trabalho, então, é isso aqui. Volume final, volume inicial, pressão externa. Isso daqui eu falei lá na linha de revisão. Então, quando a gente tem um trabalho de expansão isotérmica, que a pressão é constante, né? O volume varia, porque a gente não tem variação de pressão nem de temperatura, que fórmula que a gente usa? Essa aqui, ó. Trabalho é igual a menos pressão externa vezes a variação de volume. Pode ver, eu não tenho variação de pressão, eu tenho variação de volume, e como eu não tenho variação de temperatura, nem tem aqui variação de temperatura. Então, essa é a formulinha mesmo. E aí, eu tenho que meu trabalho, ele vai ser igual a... Bom, antes de colocar isso, perceba as unidades. O exercício, ele dá a pressão em torr. Ela está em torr. Só que no SI tem que ser quê? Em Pascal. Então, a gente vai ter que converter para Pascal. E o volume, ele dá em decímetros cúbicos. Só que a gente precisa converter para SI, que é em metros cúbicos. Então, antes de usar essa formulinha aqui para a primeira situação, a gente precisa converter. E para a segunda situação, Bruna? Bom, para a segunda situação, a gente tem uma expansão reversível. Então, a gente tem a mesma condição, então ainda é uma expansão isotérmica, ainda tem uma temperatura constante, ainda tem uma pressão constante, né? Só varia o volume. Só que, como é uma expansão reversível, a gente está falando de algo mais ideal. Então, a gente vai usar a fórmula para gás ideal. Então, a gente vai substituir aquela formulinha lá da PV igual a NRT, a gente isola o P e substitui ali, aqui nessa formulinha aqui. Tanto que na aula de revisão eu dei a fórmula para expansão ou compressão isotérmica reversível. Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira condição. Para a primeira condição,
a gente tem que um torr é igual a 1,332 Pascal. Então, eu estou fazendo a primeira conversão. Como a gente tem 200 torr, isso daqui vai dar 26.664,5 Pascal. A outra coisa que a gente precisa converter para fazer esse exercício é de um decímetro cúbico equivale a 0,001 metro cúbico. Se a gente tem 3,3 decímetros cúbicos, a gente vai ter 0,0033 metros cúbicos. Bom, aí agora a gente só usa aquela formulinha lá de trabalho é igual a menos pressão externa vezes a variação de volume. O exercício pede o trabalho, o exercício passa a pressão, que é constante, 200 torr, né? Só que a gente calculou que é 26.664,5 PA. Vezes a variação de volume, que o próprio exercício passou, que é 0,0033 metros cúbicos. E aí a gente tem que o trabalho vai ser igual a menos 88 joules. Percebam, gente, de que nessa situação a gente não tem variação de temperatura, a pressão também não varia, o que varia é o volume, tá? Então, quando a gente tem o trabalho para uma expansão nessa condição, a gente usa essa fórmula. Agora, na condição dele ser reversível, que é a segunda condição do exercício, a gente vai ter que usar a mesma fórmula, né? Porque é a mesma transformação, mas a gente usa a fórmula do NRT, PV igual a NRT. Então, vamos lá. Menos N vezes R vezes T vezes N de volume final sobre volume inicial. No primeiro exercício que eu fiz dessa playlist, eu ensinei como demonstrar essa fórmula aqui. Se você está no ensino superior, é muito importante que você não só jogue a fórmula e resolva. Você demonstre ela, que nem eu fiz, ok? Então, vamos lá. Trabalho é igual a menos... lembrando que o número de mols, a gente aprende isso no ensino médio. O número de mols, N, é igual a massa sobre a massa molar, certo? O exercício ele não dá o número de mols, mas ele dá a massa. Ele fala que é um metano gasoso. Então, o que a gente vai fazer? Calcular o número de mols para usar a fórmula. Então, vou fazer aqui no cantinho. O número de mols ele vai ser igual a 4,5 gramas sobre... Ou melhor, eu já sei, eu vou fazer o cálculo da massa molar aqui no cantinho e aí eu ponho ali. Ó, para calcular a massa molar do CH4, ok? Então, a gente tem que a massa do carbono é igual a 12. A massa do hidrogênio é igual a 1. Como a gente tem um carbono e 4 hidrogênios, a gente vai ter massa molar igual a 16 gramas por mol. Ok? Isso é revisão de química básica, bem básica. Vocês precisam saber isso aí para vir para fisicoquímica de ensino superior. Então, vamos lá. O meu trabalho vai ser, então, igual ao número de mols, que é a massa, que o exercício passou, que é 4,5 gramas, sobre a massa molar que a gente acabou de calcular, que é 16 gramas por mol. Vezes a constante dos gases, que é 8,3145 joules sobre kmol, vezes a temperatura, que ele deu também o exercício, que é 310 Kelvin, vezes o Ln de volume final e volume inicial. Ele não deu o volume final, mas ele deu o volume inicial, que ele fala que é 12,7 decímetros cúbicos.
E ele falou quanto que foi a variação de volume, que foi de 3,3 decímetros cúbicos. Então, se você sabe quanto que tinha antes e você sabe o quanto mudou, você consegue calcular quanto que tem no final. Então, vamos lá. 3,3 mais 12,7 decímetros cúbicos. Esse é o volume final. E o volume inicial que o exercício passou é 12,7 decímetros cúbicos. Bom, eu vou cancelar já as unidades, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, tcharam, 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 tcharam. Pronto. Ó, trabalho é igual a menos 0,28125 vezes 8,3145 vezes 310 vezes ln 16 sobre 12,7. Isso daqui vai dar o quê? 0,23, se eu fizer a conta, tá? Que eu já vou substituir aqui embaixo. Trabalho vai ser igual a menos 166. Ah, eu nem copiei o joule aqui, né? Vou por aqui do lado. 166,73 joules. Perfeito. Gente, é muito importante a gente se atentar às unidades, fazer desse jeitinho que eu faço, sabe? Porque assim vocês não se confundem. Por exemplo, eu tive que fazer uma prova de radioatividade recentemente, lá na faculdade, que, nossa, eu tive que converter ano, aí mês, aí dia, aí hora, minuto, segundo, e aí você tem que usar o fator de conversão na hora da fórmula, que fica mais claro para ver. Tanto que eu tirei 10 na prova, porque assim, eu fiz tudo, eu destrinchei tudo, mostrei por que sabe? É muito importante vocês fazerem passo a passo para mostrar para o professor que vocês sabem o que está acontecendo ali. Isso daqui é muito matemática, então tem que estar com a matemática bem afiada. Bom, essa daqui foi para a segunda condição. O exercício, ele passa mais uma condição no 2,5, verdade. Ele passa em uma expansão livre. Em uma expansão livre. Ah, não, tá certo. Ele não passa mais uma condição, não. Mas se fosse uma expansão livre, a gente não teria trabalho, né? E aí seria tudo igual a zero. São só duas condições. Primeira, se fosse irreversível, e a segunda, se fosse reversível. Deu para entender? Se não deu para entender, bota a dúvida no comentário. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais problemas com química, me chamem. A gente marca uma aula. É só clicar no Linktree. Aí vocês clicam em Química da Bru. Bom, é isso. Vamos para os próximos exercícios, ok?